Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu vou contar um plano para vocês, um plano que é o plano da redenção dos homens. Uma história resumida, que é muito bonita. Coisas que são relacionadas aos últimos vídeos. Episcopado, diaconato, o ministério da igreja, tudo aquilo que vocês têm acompanhado, para vocês entenderem a profundidade do tema, a altura, a largura e a profundidade. E também essa questão que agora está tendo no nosso meio e perturbando alguns irmãos, dizendo que se você não congregar, você não tem comunhão com os irmãos, então você não congrega, né? Aliás, tem que estar congregando para ter comunhão, e se você não tem comunhão, você está nas trevas. Ou seja, você não está salvo. Esse vento que era já previsível, eu falei para muitos de vocês que era previsível, esse vento que vem perturbar a gente, ele tem que ser reconhecido e você tem que se desviar dele. Porque isso vai trazer perturbação para a sua vida, com toda certeza. Congregar é bíblico, ter comunhão é bíblico, tudo isso é bíblico, mas tem outras partes da palavra de Deus que elas também são bíblicas e elas são negligenciadas descaradamente. Imagine agora, faz 10 anos que eu não congrego, mais ou menos. Aí imagine agora que eu encontro um lugar para eu congregar, sei lá, na minha casa, dá certo aqui de 20 pessoas. Aí de repente eu me relaciono com pastores, aí esse pastor bota a mão na minha cabeça e aí eu viro pastor, do nada, assim, solteiro ou casado. Aí de repente botaram na minha cabeça, não sei como, né? Tinha a proteção da mensagem das duas casas, das 7 festas, de templo de Ezequiel, parece que uma mente treinada, mas abriu brecha e botaram na minha cabeça que eu tenho que ser pastor e eu tenho que congregar. Se eu não congregar, eu estou em trevas. Aí agora eu venho no YouTube e começo a falar para vocês, ler textos de comunhão e falar aqui, ó, tá escrito, se você não congregar, você não tem comunhão com ninguém, então você é mentiroso e está nas trevas. Olha só, irmãos, como eu estou golpeando a consciência de muitos. Só porque chegou o meu tempo e agora eu negligencio o passado e até o futuro. Só porque é o meu tempo. Agora eu sou o que sou o pastor. Agora se você não congregar, você está nas trevas. Se você não tem comunhão com ninguém, você é trevas, cara. Está escrito na Bíblia. Gente, isso é praticamente uma pancada na consciência das pessoas. Sabe por quê? Porque é fácil você estar num estado do Brasil, arrumar uma congregação e falar para outras pessoas de outros estados, você tem que congregar agora. Você não tem comunhão com ninguém, você está nas trevas. Fala logo que a pessoa não está salva. E às vezes, o vento de doutrina, quando vem na pessoa e captura a consciência dela e ela rejeita a boa consciência e começa a se tornar uma pessoa que fala de amor, que fala de um monte de coisa, mas é um amor que não vem de um coração puro, é uma fé hipócrita, ela vai chegar até o ponto de falar, sim, não vai ser salva não tem comunhão, Jesus não morreu só por uma pessoa, Jesus morreu por todos. Bom, é muito fácil falar isso. Agora, como é que eu vou resolver isso na sua vida? Você está aí, você passou por várias igrejas, você viu que as igrejas elas decidem negligenciar a palavra de Deus. É algo consciente. A consciência de tais homens estão tomadas pelas suas próprias concupiscências. E elas começam a ter desejos de cobiças. Elas olham para pessoas como dízimo, fazem mercadoria com a igreja. Não ensina a palavra de Deus lá, não tem bom depósito. Aí Deus te abriu a mente. E você agora não vai congregar, você não vai compactuar com isso. A palavra de Deus fala de comunhão, mas fala de comunhão com a luz, não com as trevas. Então você está passando por um tempo onde você não consegue se acertar. Você precisa conhecer mais da verdade, você precisa se conhecer melhor. Você precisa de entender o seu tempo. Aí, ao invés de vir pessoas para te ajudar, não. Elas metem um porrete na sua cabeça e fala que se você não congregar, você está nas trevas. Mas sabe o que é isso de verdade?
que vocês estão vendo? É o que a palavra fala. Quando numa igreja não tem episcopos, não tem pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, aí vem vento de doutrina e começa a levar a pessoa de um canto para o outro. Porque essas pessoas não estão dando ouvido com uma boa consciência à palavra de Deus. Será que agora eu viro pastor e vou ficar indo de um canto para o outro? Para falar, para mostrar para os outros que eu estou fazendo a obra e os outros não estão? Para pensar, irmãos. Fala a verdade. Então quer dizer que durante 2, 3 anos que essa pessoa estava no YouTube, essas pessoas estavam no YouTube, contrariando todos esses pensamentos que agora elas aprovam. Será que elas estavam em trevas? Será que todos os vídeos desenvolvidos nos canais foram vídeos de trevas? Não, chegou o meu tempo. Peraí, chegou o seu tempo ou chegou o tempo de todo mundo? Irmãos, eu não aceito esse tipo de comportamento. Seja essa pessoa quem for. E Deus vai cobrar. Rebeldia. Pessoa quer título, quer fazer algo na força do braço. Porque se não fosse assim, a pessoa não transmitiria essas palavras carnais e perturbadoras. Tem pessoas, irmãos, perguntando para mim, agora, que ela não congrega. No Instagram, estão perguntando no Instagram, no Messenger e no YouTube. Elas não congregam, será que elas vão perder a salvação? Quem gerou esse tipo de pensamento hipócrita e até mesmo satânico na cabeça dessas pessoas? Fazem as contas. Quem é que está aí agora como pastor falando que tem que congregar e se não congregar você está nas trevas? E foi falado isso sim. Se falar que é mentira, que torceu a palavra, você sabe que é mentira, né? Você deve ter ouvido. E se você não ouviu esses tais falando isso agora, você já deve ter ouvido isso há muito tempo. Porque essa frase, ela é uma corrente de pensamento que fica dentro das igrejas caídas, dentro dos hipócritas. Essa questão de comunhão, não é você ter a questão de comunhão com uma outra pessoa. Não, você tem que ter comunhão com eles. E fazer o que eles fazem, senão você está nas trevas. Porque não vale a comunhão que a gente tem aqui? Não, não vale mais. Porque agora a comunhão só é válida se você estiver dentro de uma igreja. E se vier a calhar, quem sabe a igreja aí na casa de vocês, né? Eu vou visitar aí no mês tal. Peraí, que hipocrisia é essa, irmãos? Será que vocês são tão ignorantes assim? Vocês não têm a Bíblia e vocês não sabem ler? A comunhão é com a luz. Quer dizer então que se você desentender com alguém por questões de aspectos bíblicos e consciência, você não tem mais comunhão e está nas trevas? Paulo, quando não andou mais com Barnabé, acabou, cada um foi para um lado. Será que agora Paulo era um carnal? Ou Barnabé? O conflito que houve entre Paulo e Pedro, que é relatado em Gálatas, será que foi carnalidade? Naquele tempo tinha igrejas estabelecidas e eram os apóstolos que estavam cuidando dela. É diferente do nosso tempo hoje. Por isso que muitas pessoas estão em cultos online. Não é por causa de vírus, não é por causa disso. As pessoas já faziam isso. Aumentou o número, aumentou agora as pessoas que fazem isso. Por causa dessa questão mundial agora. Mas as pessoas têm comunhão online. Porque senão, se isso for verdade, eu estou nas trevas. De onde está vindo todos esses pensamentos bíblicos que os irmãos reconhecem que são bons depósitos do Senhor, que edifica a vida, que ilumina, que te leva mais para dentro da Escritura e que até ensina tais pessoas que aprenderam muito aqui? Da onde está vindo? Por que Deus estaria dando um bom depósito em alguém que está nas trevas? Precisa provar mais alguma coisa? Agora, essas pessoas pintam um quadro seu para manchar, sabe, o seu trabalho, coisa que elas vão ter que dar conta disso, mas elas querem pintar um quadro seu porque você não concorda com elas, querendo dizer que você não ama ninguém, que você não quer estar com ninguém,
que a sua alegria é a solidão. Será que é verdade? Será que elas estão à noite lá comigo enquanto eu choro? Por me sentir sozinho? E esse tempo que eu passei sozinho e que muitas vezes eu chorei por estar sozinho, será que sempre houve oportunidade para eu estar junto e eu não quis porque eu sou uma pessoa confusa, assim que preciso de um tratamento psicólogo? Eu estou falando de mim, mas bota a conta com você também. Quantas vezes você não chorou por estar sozinho? É impossível, irmãos, que isso seja verdade. É impossível que a pessoa tenha prazer em ficar sozinho e não quer ter comunhão com os irmãos porque ela quer estar nas trevas, mas ela quer estar nas trevas ensinando a palavra. Você vê que a conta não fecha, tem algo errado nisso. Em nenhum vídeo do meu canal, desde quando eu ainda não tinha tanta experiência assim com falsos irmãos, com pessoas que eram verdadeiras, mas estão se entregando a fábulas por rejeitarem a boa consciência. Porque isso é uma fábula, irmãos. Falar para você que se você não congregar, você não tem comunhão e está em trevas, é fábula. Isso traz perturbação, não traz luz. Como é que eu vou resolver o caso das pessoas só porque chegou o meu tempo? Será que você não tem um pouquinho de sabedoria para perguntar para tais pessoas: peraí, então, esses 2, 3 anos que você não estava aí fazendo nada, você estava em trevas também? Você não tinha comunhão na igreja, você estava em trevas. Será? A gente tem que usar um pouquinho a nossa cabeça e fazer perguntas inteligentes. Porque quando pessoas rejeitam a boa consciência e se entregam a fábulas, elas vão perturbar outras pessoas. Isso é perturbador. Dando falso testemunho. Eu já vi pessoas que nos comentários estavam falando que me ama, mas a postagem que a pessoa faz na sua comunidade estava me comparando com um cão, com um lobo que estava pulando de um precipício para tentar pegar a águia. E aí o cão pulando de um precipício para tentar pegar a águia, ele vai cair e se esborrachar. No caso, a águia é o pastor e o cão sou eu. Deus é testemunha e sabe que eu não minto. Na mesma semana, essa pessoa, depois dessa postagem, estava falando nos comentários que me ama. Esse tipo de amor eu não preciso. Eu quero um amor verdadeiro. Eu não preciso desse tipo de comunhão. Eu prefiro ter comunhão com a luz na palavra. E se Deus me trouxer alguns irmãos, bem, muito bem. Se Ele não me trouxer, amém. Porque também o fato de eu estar um tempo sozinho, e esse tempo é longo, isso me traz foco. A prova de que o Senhor aprova essas coisas que eu estou fazendo e essas decisões que eu tomo, é que eu não me contaminei com mulheres. Eu não abandonei a fé. Pelo contrário, eu cresci na fé. Então esse é o plano que o Senhor criou. Está na palavra para provar os nossos corações. Foi só eu começar a mexer com o episcopado, mostrando as coisas da palavra, mostrando as coisas literais que deveriam acontecer nos templos, aonde a casa de Deus se reúne, para acontecer esses levantes. Vocês perceberam? Então eu vou contar para vocês 2 sonhos que eu tive no Japão. Nunca falei para ninguém. Esses sonhos, infelizmente, talvez eu não tenha imagem para ilustrar eles. Se eu encontrar imagens, eu coloco para vocês aí, para vocês entenderem. O sonho, ele foi muito real e foi um sonho dado um pouco antes de eu vir para o Brasil. Só que eu não sabia que eu iria vir. Nem sonhava com isso. Mas esse sonho foi muito real, muito profundo e me impactou. E eu contei sim para algumas pessoas lá no Japão. Não sei se elas lembram, mas esse sonho nunca passou, nunca foi esquecido na minha cabeça. E esse sonho remonta hoje uma verdade na minha vida, remonta uma realidade. E não só na minha vida, uma realidade na vida de muitos. O primeiro sonho foi assim. Eu sonhava, e o sonho foi assim, começou dessa maneira e vai acabar mais ou menos assim. Eu sonhava, de repente eu estava com as mãos estendidas. Assim mesmo, era a mão direita. Eu estava com a mão estendida
e eu me via por 2 ângulos. De repente, eu me via de frente, sabe? Assim, as minhas mãos estendidas. E na frente, bem longe de mim, tinha um grande monte. E nesse monte tinha homens de pedras. Na verdade, tinha 5 montes. Os 5 montes eram grandes. E nesses montes tinham homens enormes de pedra. E quando eu estendia a minha mão, cada monte se encaixava numa parte da mão. Eu talvez realmente não tenha imagens para ilustrar isso. E eu estendia a mão contra os montes. E aí, de repente, eu me via com a mão estendida, só que agora eu me via de frente, para eu poder ver o meu rosto no sonho. É como se eu estivesse me observando. E eu olhava o meu rosto, eu estava profetizando. Eu sabia que eu estava profetizando com as mãos estendidas, mas eu não sabia o que eu falava. Só que aí um vento forte batia contra mim e eu balançava. O meu cabelo balançava e eu balançava. E aí as lágrimas começavam a escorrer. Só que eu continuava com as mãos estendidas contra os montes e contra os homens de pedra. E enquanto eu profetizava, ainda chorando, os montes se desfaziam em pó. Eu vi 3 montes cair, mas 2 ficaram de pé ainda. E aí acabou o sonho. O segundo sonho, ele é um sonho onde eu estava voando. Aliás, eu sonhava muito que estava voando, né? De uns tempos para cá, esses sonhos cessaram. Eu sonhava muito que estava voando e em um desses sonhos, a imagem desse sonho era meio acinzentada, era escura. E aí, de repente, aparecia no sonho, no céu, um homem de capa preta. E ele era um arqueiro. E ele disparava flechas contra mim. Essas flechas que ele disparava, eu percebi que eu tinha que me desviar delas. Só que eu estava voando e eu tinha que olhar para trás voando para poder me desviar. A flecha era muito bem atirada. E aí então, eu olhava para baixo e via um templo. Ele não tinha... É tipo uma casa que não foi terminada. Tinha muitas janelas, buraco naqueles buracos. Era todo de cimento e tijolo. Não estava terminado. Não tinha teto e não tinha portas e nem janela. Só tinha os buracos. E tinha várias divisões lá dentro. E aí eu pensei comigo, lá dentro eu consigo me esconder e me proteger. E eu entrei dentro desse lugar. Quando eu entrei dentro desse lugar, uma flecha quase acertou a minha cabeça. Sabe por quê? Porque agora eu estava ali dentro e eu não via mais as flechas, mas esse homem do lado de fora, com capa preta e arco, ele atirava as flechas e as flechas faziam curvas. E aí eu lembro que eu estava escondido numa parede, voando de pé. Eu estava assim na parede escondido e eu via as flechas fazendo curva. E era mais difícil de me desviar delas. E eu me desviei e uma flecha pegou aqui do lado. E aí eu pensei, eu tenho que sair daqui porque eu não estou vendo de onde estão vindo as flechas. E aí quando eu saí voando e ele ainda continuou me perseguindo. Aí eu percebi que eu tinha que pousar. Quando eu pousei, ele continuou disparando flecha, mas agora eu não fugia mais. Eu ficava de frente, porque eu ficando de frente eu via as flechas vindo e eu conseguia me desviar. E aí acabou o sonho. O primeiro sonho, irmãos, esses montes significam montanhas, são tipo reinos. O que eu entendo que Deus quis me mostrar nesses sonhos são doutrinas, aonde homens de pedra governam. E é preciso eu estender as mãos e profetizar contra. Quando eu falo eu estender as mãos, era porque eu estava no sonho. Mas esse eu pode representar qualquer pessoa que tenha o mesmo desejo. Por isso, esse desejo meu de ver essas doutrinas caírem, de ver as pessoas sendo desatadas dessas prisões do diabo. Porque, irmãos, eu sei mais ou menos o nome de cada monte. O adventismo é um desses montes. Eles aprisionam as pessoas em doutrinas de homens que bloqueiam a pessoa para qualquer verdade que restaura as coisas. Qualquer uma delas. Todas estão bloqueadas por um desses montes. O segundo monte é o calvinismo, de fato. Esse é pior. Mas cada um ataca por um lado.
todos vão falar de Jesus, todos vão falar da salvação, todos vão falar de vida eterna e justificação, mas eles vão torcer as pessoas. Veja que são homens duros como pedra e são gigantes. Não são gigantes? Se você aceitar tudo o que acontece hoje, você está dormindo. Não tem como uma pessoa aceitar, não tem como uma pessoa acordada, com a mente sadia, que dá ouvidos à sã doutrina, que quer aprender, que quer ensinar a palavra de Deus, manifestar as grandes obras das mãos do Senhor e aceitar essas coisas pela comunhão. Você vai ver muitas pessoas falando loucuras para você, usando até Jesus para basear suas loucuras, de que você se tornou um extremista. Jesus andava com publicanos e pecadores. Você tem que ter comunhão sim com as pessoas, tem que andar com qualquer pessoa, tem que saber amar todos, misturando tudo, como se o que Jesus fez ali em um determinado ponto, para contar histórias para a gente, assim, anulasse tudo o que Paulo escreveu, porque o que Paulo escreveu é muito claro. Pessoas vão ter coceiras nos seus ouvidos, não vão querer ouvir a sã doutrina, vão se entregar a fábulas. Calvinismo é uma fábula, adventismo é uma fábula, pré-tribulacionismo é uma fábula e tem os seus danos, que todos os seus danos agora, que vocês seguem os estudos, vocês já puderam entender que são danos agendados para tempos determinados. Tem os primeiros danos e os últimos danos. Eu já contei para vocês os danos. Eu não posso parar aqui agora para recapitular, mas a linha pré-tribulacionista ela está agendada para mandar muitas pessoas no tempo certo para o lago de fogo, para a apostasia. E hoje ela não manda, porque não é tempo de grande tribulação. Mas hoje ela bloqueia as pessoas. Ela te dá um sonífero e você dorme sem azeite. Isso é o que a linha pré faz. Pelo menos 3 desses montes eu reconheço. De adventismo, calvinismo, pré-tribulacionismo. O outro monte eu entendo que é o judaísmo messiânico. Também é uma praga no nosso meio. Se vocês olharem o que o judaísmo faz com as cartas de Paulo, para eles pregarem o suposto Messias de Israel, muitos estão falando que Jesus é o Messias, mas o que eles falam e como eles falam, torcendo as coisas bíblicas para introduzir Talmud, para introduzir a sua própria mentalidade e cultura judaica, anula as coisas que estão escritas e fica fácil do diabo te trazer para a apostasia. Ele não vai te trazer de uma hora para outra. Nós temos vários exemplos no nosso meio em que judeus que iam nos programas falar das festas, falar de Yeshua, falar da salvação, hoje estão no YouTube com seus canais negando Jesus. Alguns não apostataram ainda, mas eu acredito que isso vai chegar. Não quer dizer que todos vão apostatar, mas muitos já falam da palavra de Deus como uma apostasia. Muitos judeus que falam de Yeshua, eles falam que não vai ter nada contra Israel, que as profecias que Zacarias falou, ou que qualquer outro profeta falou, elas são circunstanciais, se Israel obedecer a Deus não vai acontecer. Tipo, Deus profetizou que vai acontecer, mas se Israel obedecer, então não vai acontecer. Aí eles anulam as palavras dos profetas, por causa da idolatria da terra de Israel e da sua própria cultura. É uma idolatria, muitos judeus fazem isso. Isso é caminho para a apostasia também. Pode não estar agora a apostasia na vida desses tais, mas eles apostatarão. Ou terão que passar por grandes sofrimentos para aprenderem a não torcer a palavra. Então, esses sonhos que eu tive são realidades hoje. Não tem como não enxergar isso. Por que vocês acham que Deus me deu esse tipo de sentimento e esses tipos de argumentos contra essas linhas? Eu não aceito. Se você aceita tudo isso, o que importa é a sua vida, a sua casa, isso é com você. Eu nem sei se uma pessoa assim vai chegar a ser salva. Porque, veja bem, tudo isso, todos esses joios, eles penetram na casa do Senhor. Eles mudam as leis de Deus, eles mexem com a esposa do Cordeiro, eles mexem com os filhos de Deus. E se faz isso, irmãos, na casa do meu Deus, está fazendo na minha casa. Mas tem pessoas que não importam. Se é na casa de Deus, deixa para lá. Eu tenho uma bolha aqui ao meu redor,
tenho a minha igreja e tenho a minha crença. Eu amo a todos, todos me amam, todos nós estamos de bem, graças a Deus eu fui salvo. Isso para elas é o Evangelho de Cristo. Mas deixa entrar alguém na casa delas, disfarçado, aí o homem entra, ou a mulher, tanto faz. Aí começa a olhar para a esposa dela, ou para o marido, começa a se envolver com os filhos e mudar as leis, falando, não, isso daqui pode sim, pode. Não, seu pai e sua mãe falou que isso daqui não pode? Claro que pode. E começa a mudar as leis. Deixa alguém entrar no serviço dessa pessoa e começar a mexer no salário dela, essa pessoa vai defender a sua casa, o seu trabalho com unhas e dentes. Mas, como é na casa de Deus, deixa pra lá. Todos nós temos a mesma fé, todos nós amamos. O que importa é a comunhão. Você não tem comunhão com ninguém? Aí, irmãos, eu pergunto, que tipo de evangelho é esse? Essas pessoas estão dormindo. Elas não têm amor. Elas falam de amor. Elas não sabem o que é amor na palavra de Deus. O que é longanimidade. Não sabe. Parece que para amar hoje, você não precisa combater um bom combate. Para amar hoje, você não precisa repreender outras doutrinas. Afinal, você é o dono da verdade? Então não, cada um tem a sua verdade. Olha só aonde chegamos. Essas pessoas têm certeza que elas estão salvas. Elas têm certeza que lá no tribunal de Cristo, elas estão salvas e ainda vão reinar sobre as nações como reis e sacerdotes. E isso Jesus já falou, os apóstolos já falaram. Então, eu não aceito esse tipo de evangelho. Eu não aceito esse tipo de pensamento. A palavra fala de repreender severamente os que não obedecem à palavra. A palavra fala de falso amor, de falsos irmãos, de fé fingida, de fé com hipocrisia. E muitas coisas semelhantes a essa que Paulo observava. Paulo chega até o ponto de falar que tem ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Alguém poderia falar, isso é impossível, mas está escrito. Agora, se isso está escrito, como que isso é uma verdade para nós? Porque para você ser um ministro de Satanás, mas transfigurados em ministros de Cristo, você precisa falar como um cordeiro. Se bem que lá, eu acabei de lembrar de alguma coisa aqui que iria parecer contraditório. Lá no Apocalipse você vai ter uma besta com uma só cabeça, 2 chifres, que parecia cordeiro, mas falava como dragão. Ali é uma questão do falso profeta do tempo apocalíptico. Não é hoje. O que Paulo falava ali tem um ponto diferente, né? Porque ele fala de ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. É uma transformação. Então a pessoa tem que falar como cristão, tem que agir, aspas, como cristão, pelo menos a aparência dela. Ela tem que falar de salvação, de justificação, de vida eterna, mas tudo torcendo a verdade de Deus e levando as pessoas para o caminho da perdição, usando a Bíblia. Se não é impossível um ministro de Satanás ser transfigurado em ministro de Cristo. O Senhor tem os seus ministros que vão compreender, discernir, ter discernimento de espírito e vão denunciar. O Senhor tem esses ministros. Eles vão falar, isso não é ministro de Deus. Isso é um servo do diabo que está transfigurado em ministro de Cristo. É só olhar aí para esses tais da linha preterista que fala que Jesus já veio, que pecado já não existe, que Jesus já destruiu o pecado, e ler texto bíblico. Lá em Timóteo, Jesus aboliu o pecado. Jesus já veio para os judeus. Que grande tribulação, grande tribulação já aconteceu. Grande tribulação. Grande tribulação já aconteceu. Aliás, tem um pastor adventista do canal Bíblia Fácil que ele dá risada quando ele fala isso daí. Pessoas estão esperando grande tribulação e anticristo. Tem pessoas, pastores da linha pré-tribulacionista, que eu sei que é ministro de Satanás.
transfigurado em ministros de Cristo. Eu sei. Não são todos, é claro, mas eu sei que tem. Satanás tem os seus ministros e muitos deles não são transfigurados em ministros de Cristo. São ministros mesmos das trevas que negam o Evangelho. Aí Satanás tem vários. Irmãos, muitos planos que Satanás agendou. O islamismo é um ponto. O catolicismo romano é outro. Você vê que não é transfigurado em ministros de Cristo. Aquilo ali é ministro de Satanás mesmo, catolicismo romano. Aquele adorador mesmo, explícito de Maria. Satanás, ele tem vários esquemas. Ele tem o ateísmo para enganar certos grupos de pessoas. Ele tem o catolicismo para pegar outros. O que o ateísmo não pega, o catolicismo romano pega. O que o catolicismo romano não pegar, o islamismo pega. O que o islamismo não pegar, e ele pega grande parte da humanidade, outras religiões pegam. Satanás conseguiu autoridade para se infiltrar até no meio das igrejas evangélicas. Aonde tem idolatria, não é só no meio da igreja católica. Idolatria tem na igreja evangélica também. Ele é muito astuto. E as pessoas pensam que ele está de brincadeira. Irmãos, eu já fui em várias igrejas no Japão, aonde os grupos de louvor, e são grupos assim reconhecidos, hoje eu não sei mais o que é deles, mas na época eram grupos reconhecidos, que faziam músicas para o povo pular no toque, no ritmo da bateria, pular na cabeça de Satanás. O André Valadão já fez isso. Ele fez multidões ficar dando pulo na cabeça do diabo. Olha quem é André Valadão hoje. Um caído na fé. Não estou falando que ele parou de falar de Jesus, mas é um apóstata. Aquele homem é frio, gelado, congelado na fé. Não é o mesmo homem que um dia ministrou coisas da minha vida. Caído. Dá até vergonha ver um cara daquele no Instagram, lendo aquelas perguntas idiotas com as suas respostas tontas. E o que falar da irmã dele? Aquela ali qualquer um vê que está possuída pelo diabo. Você acha que são pessoas que estão salvas? Não estão. Se eles não se arrependerem, eles perdem a salvação. No estado que eu vejo que eles estão agora, não tem salvação para eles. Fica pulando no púlpito com roupa de Chapolin. Bom, poderia não ser o uniforme do Chapolin, mas ele e o Thales Roberto, e se colocaram com uma roupa apertada, vermelha, e ficaram gritando igual demônios. Igual demônios mesmo. Assim, Satanás entrou no meio de todo mundo. É só a pessoa dar lugar. Alguns dali da igreja, do Ministério Lagoinha, que um dia foi um grande ministério no Brasil, alguns escaparam das garras de Satanás. Eu tenho a sensação que a Nívia Soares escapou. Eu tenho a sensação. Eu não acompanho ela direto, mas parece que ela não entrou nesse universo evangélico caído. Alguns escaparam. Mas eles não escaparam. É aquela questão. A vida boa, recebendo dízimo de todo mundo, salário altíssimo. Nossa, viagens, aquela vida regalada e não conhecer os desígnios do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer que a gente analise isso e julgue, sim. Isso que eu estou fazendo é um julgamento. Uma análise é um julgamento. O que a palavra reprova é se você julgar algo que você pratica. Porque aí você está sendo um hipócrita. Mas se você não julgar, você está... É como se você estivesse aceitando essas coisas. Por que você não vai julgar? Só para não ser julgado? É isso que Jesus falou? Não julgueis para que não sejais julgados. Muitas pessoas usam essa frase de maneira totalmente incorreta, incompleta. É mais ou menos assim, eu estou vendo o pecado ali, só que eu não vou julgar. Porque se eu julgar, eu vou ser julgado. Então eu faço vista grossa, não estou vendo nada, mas também o Senhor vai me livrar, porque eu não julguei. É assim que essas pessoas usam a frase. Jesus não está falando isso.
Leia o contexto todo. Paulo fala que era para a igreja de Coríntios julgar. É uma análise, você tem que ter discernimento de espírito. Não pode aceitar tudo, ou aceitar e não fazer nada. Você tem que fazer alguma coisa, se o Senhor te deu. Vocês conseguem entender o que eu estou passando para vocês? E o Senhor me mostrou isso através de sonhos, através de profecias. A profecia da trombeta que eu ouvi na igreja é uma. Tem uma outra profecia, que não vai dar para falar aqui agora porque o vídeo vai ficar grande. Mas eu tive 3 experiências com o Senhor, que são experiências que eu não esqueço. Uma é essa da trombeta, que foi a primeira. A da trombeta foi a primeira. A outra foi quando eu estava numa reunião de sexta-feira do grupo de louvor. Eu estava realmente fora do grupo de louvor por decisão minha. Mas eu fui lá e nesse dia a gente fez um círculo. Estávamos todos de mão dada. Tinha alguém tocando lá violão. E nós estávamos cantando e eu comecei a orar para o Senhor manifestar aquelas coisas que Ele estava ensinando para mim, para aquelas pessoas. E aí uma pessoa veio e profetizou. Palavras que só alguém que conhecia as 2 casas de Israel poderia falar. Mas aquela pessoa não conhecia. E o nome dele era Paulo. E foi mesmo o Senhor que falou. E a terceira experiência foi quando eu estava... Sempre quando acabava os cultos, eu geralmente ficava dedilhando o violão enquanto o pastor pregava ou o evangelista. Eles gostavam disso. Eu pegava essas músicas desses grupos e trazia elas para o dedilhado. Eu fazia isso bem. E então, o evangelista já até dava um toque para mim. Assim, na hora de fazer aquele apelo, eu não dedilhava em todas as mensagens, porque algumas pessoas falavam que dava sono, outras falavam que ficava mais emocionante. Então eu decidi não fazer em todas, eu sabia que poderia atrapalhar. Mas o evangelista gostava disso na hora do apelo. Aí ele dava um toque para mim e fazia assim, ó, lá do púlpito. Ele dava uma olhadinha e fazia assim. Aí eu ia lá, dedilhar o violão. Num desses cultos, quando acabou o culto, um dia foi um missionário. Ele cuida de menininhos lá da Angola, da África. E aí ele ficava olhando para mim no culto. E eu não entendi o que era. Aí, sempre quando acabava o culto, as pessoas iam para a cantina comer, né? Outras iriam conversar, cada um iria para sua panelinha ali. E não estou falando isso de maneira pejorativa, mas existe, né? E eu gostava de ficar ali, no grupo de louvor, ali naquela parte dos instrumentos, sozinho, dedilhando. É um momento assim que eu ficava ali, não queria ficar conversando com muita gente. Até dentro da igreja eu era sozinho nessa parte. Aí uma mão me tocou, e aí era esse missionário. Aí ele falou assim, enquanto eu estava pregando, eu vi um anjo atrás de você, um anjo enorme. E ele falou assim, esse daqui é meu. E ele vai ser uma bomba contra o reino das trevas. E eu tocando violãozinho. Eu não era muito assim de estudar a palavra. Gostava de ler. Era a época que eu usava aquelas borrachinhas no ouvido, que eu falei para vocês no vídeo anterior. Não queria ficar ouvindo a pregação. É claro que nesse dia do missionário eu não coloquei as borrachinhas, né? Mas aí ele falou, tinha um anjo atrás de você, grande, falou, esse daqui é meu, e ele vai ser uma bomba contra o reino das trevas. Eu estou falando o que eu ouvi. E aí que vem a confirmação. Ele falou assim, e Deus vai te usar não é com isso não, é na palavra. Irmãos, como que isso não vai ser algo falado pelo Senhor? Eu larguei o violão, larguei a música, para me dedicar à palavra. E tinha até esquecido disso. Vocês entendem? Vocês conseguem somar essas experiências que o Senhor deu na minha vida? A visão da trombeta. Na trombeta eu não vi nada, mas eu ouvi. E esses outros testemunhos que eu falei para vocês foram coisas que aconteceram na minha vida. São coisas particulares. Eu estou contando para vocês. Que eu vejo que chega o tempo que você pode falar.
tem mais maturidade para falar e não passar ali aquela mania de grandeza, ou para achar você se engrandecer sobre os outros, saber passar a mensagem e saber se desviar, sabe, desses tipos de comentário que pode vir a acontecer, pessoas a falar que você está se engrandecendo. Não, são realidades na minha vida. Deus sabe que isso daqui que eu estou falando é verdade. E eu nunca falei mesmo para evitar isso. Mas tem um momento certo para a gente falar as coisas, né? Esse é um dos momentos. Eu nunca compartilhei todas essas coisas com ninguém. E mesmo assim eu não compartilhei outros detalhes. Vocês compreendem, irmãos? Então, para finalizar, não deixa ninguém te enganar com fábulas de que se você não congregar agora, chegou o momento, chegou a hora. Se você não congregar, você está nas trevas. Ou seja, só ficou covarde, né? Não chegou a falar que você não vai ser salvo, mas deixou essa nuvem tenebrosa na sua cabeça. Não fica atormentado com isso. A palavra fala de ter comunhão com a luz, não com as trevas. Você não vai procurar um lugar para congregar e aquele lugar é trevas para você estar ali tomando Santa Ceia. Com o quê? Você não concorda com nada. Agora, se você está num lugar já, ou se você encontrar um lugar e ali te fizer bem, se a sua consciência não te condenar e for bênção ali para sua família, aí tudo bem, faça. Mas com certeza, uma hora ou outra, o Senhor vai mostrar coisas para você, principalmente se você buscar o conhecimento. E aí você vai ter que lidar com essa situação. Falar para o pastor, falar para alguém. Irmão, são experiências que todos nós temos que passar. E nós temos que saber respeitar o tempo de cada um e valorizar as coisas que o Senhor fez. Tem pessoas que perderam o bom senso, desvalorizam tudo o que aconteceu, desvalorizam os fatos e agora caiu num vento, está deixando o vento levar e querem que outras pessoas entrem nesse vento. Eu não aceito isso, porque eu tenho uma consciência também. Eu sei o que é ter comunhão, eu tenho uma boa consciência, nada a consciência me acusa, Deus sabe que eu tenho vontade de estar com pessoas. Tive más experiências aqui, péssimas experiências, que poderiam até ter tirado a minha experiência de estar com pessoas, porque antes sozinho do que mal acompanhado, mas eu ainda tenho desejo. Entendeu? Eu estou passando essa mensagem para vocês entenderem os propósitos do Senhor. Isso são coisas que vêm para provar a nossa vida. Nossa vida são feitas de temporadas. Essa é a minha temporada. Tá bom? Você tem a sua. Então é isso. Vamos lá, deixa os comentários, quero ver o que vocês entenderam. Essa mensagem eu acredito que traz paz para o coração e não é uma falsa paz, ela traz paz com conhecimento. Se bem que eu não levei aqui o assunto para coisas proféticas, né? Textos bíblicos assim, mas a gente faz isso em outras oportunidades. Tá bom? É isso então, irmãos. Um abraço a todos, fiquem todos na paz.